Bom dia, galera. Vamos lá. Colégio Futura, somando aí para a educação. Vamos aí continuar as nossas aulas online, as nossas aulas EAD. Então, hoje, o que nós vamos ter? Aula de História, 9º ano, tá? O tema que a gente vai trabalhar hoje é a emergência dos totalitarismos, tá? Para acompanhar o módulo ou unidade 3, tá? Tema 1, que é o surgimento do fascismo na Itália. Para a gente entender melhor onde que a gente vai estar no livro, da página 6 até a página 10. Beleza? Então vamos lá. Uma boa aula para todos, tá? Então vamos lá. Regimes totalitaristas, tá? Entendamos então como que era a bandeira da Itália naquela época, né? Tinha essa águia e esse brasão no meio da bandeira. Hoje essa águia ela já não pertence mais à bandeira italiana, beleza? Então vamos lá. Introdução. O que é o fascismo? Fascismo, a gente escuta muito falar a respeito de fascismo, né? Principalmente fazendo a analogia do governo atual, tá? Só que a gente tem que entender como que funcionava o fascismo ali no início dos anos de 1900, tá? O fascismo foi um sistema político nacionalista, antissocialista, que surgiu na Itália ao final da Primeira Guerra Mundial, tá? Ao final da Primeira Guerra Mundial, tá? Depois da assinatura do Tratado de Versalhes, enfim, tá? E surgiu com quem? Um cidadãozinho chamado de Benito Mussolini, né? O cara, ele conquistou a admiração em vários países na Europa por esse modelo de governo, tá? Principalmente, aí a gente vai ter um detalhe extremamente interessante, na Alemanha, tá? Para vocês terem ideia, ele conquistou a admiração de um líder político que posteriormente nós o veremos também, que é um cidadãozinho chamado de Adolf Hitler, tá? As ideias nacionalistas hitleristas, tá? Vêm muito a partir dos pensamentos de Benito Mussolini, tá? Principalmente a saudação nazista, que é aquele braço esticado para frente assim, veio a partir das ideias desse cara aqui, tá bom? Então vamos lá, o que é o fascismo? O significado de fascismo. Fascismo é uma palavra que vem do latim, tá? Que significa fascio, tá? Fascio, na verdade, a gente tem que saber que fascio é feixe, tá? Então, os primeiros símbolos fascistas foi o fasciolitorio, né? Que é, na verdade, nada mais, nada menos, igual a gente vai ter aqui, que é um feixe, tá? Um machado com um feixe de varas, né? Em torno dele, né? Que são utilizadas, que eram, na verdade, utilizadas nas cerimônias romanas, que é o símbolo de união. Então, a gente tem que entender que união em prol a quem? Ao Estado, né? Que a gente já viu que o fascismo é um movimento político nacionalista. Então, ele significa a união, ok? Então, características do fascismo, tá? Nós vamos ter que é um sistema político imperialista, visa o império e a característica principal de império é ter colônias espalhadas, né? É antiburguês, tá? Autoritário, antiliberal e nacionalista. Então, a partir disso aí, nós vamos ver um por um cada um das principais características do fascismo. Entre elas, o Estado totalitário. O Estado totalitário, ele controla, né, toda a manifestação da vida individual e nacional. O que isso quer dizer? O Estado ele vai controlar da forma com que ele acha correto a sua forma de se expressar. Então você não pode fazer qualquer coisa. Você vai fazer aquilo que o Estado entende ser o melhor para ele. Tá? O Estado entende que a sua forma de manifestar não pode ir contra os pensamentos dele. Então ele vai controlar a sua forma de manifestação. Galera, é censura mesmo, tá? É censura mesmo. Ele vai controlar tudo o que ele vai fazer.
tudo que você vai fazer, tá? Autoritarismo. Quando a gente fala em autoritarismo, a autoridade em um líder supremo era indiscutível. E quem que era esse líder supremo? Benito Mussolini. Ele era o representante do Estado, tá? Pois ele era o mais preparado e sabia exatamente aquilo que você necessitava. Então, tudo aquilo que o Benito Mussolini pregava era aquilo que o Estado pregava, né? E com a prerrogativa de que você estava precisando disso, tá? Então, e ele agia de forma autoritária. Era aquilo, pronto e acabou, tá? Não vai querer discutir com ele não, porque você poderia sumir, tá bom? Nacionalismo. Pregava o bem da nação, tá? A nação é o bem mais supremo que a gente tem. E em nome dela, em nome da nação, qualquer sacrifício deve ser exigido e feito pelos indivíduos. Você teria que ser capaz de morrer pelo bem da nação, pelo nacionalismo, tá ok? Uma outra característica é o antiliberalismo. Isso aí a gente já tem que começar a entender. Como assim antiliberalismo? Tá? O liberalismo econômico, quando a gente entende liberalismo econômico, a partir das ideias iluministas de Adam Smith, né, a gente vai ter que, em princípio, Adam Smith ele pensa em que o Estado ele não deve interferir em momento algum na economia. Quando a gente entra nessa paradinha aqui, no antiliberalismo, o fascismo ele até aceita ideias capitalistas. É óbvio, ele aceita em propriedade privada, que também é um pensamento iluminista. Entretanto, tá, ele defende que o Estado, né, a intervenção do Estado na economia, ela tem que acontecer. Porque não pode deixar solto. Tá? Como assim não pode deixar solto? O Estado, como ele né, como a gente tem um movimento nacionalista, como a gente tem que tudo em prol à nação, nós não podemos ter, em momento algum, nenhuma instituição que se sobressaia ao Estado. Então é óbvio que ele vai ter sim alguma interferência dentro da economia. Então, em algumas correntes, tá? O protecionismo do Estado ele é muito grande. Inclusive a estatização, a nacionalização de grandes empresas. Tá? É o contrário da privatização. O que é a privatização? É tirar do Estado e passar para a iniciativa privada. Quando a gente fala em nacionalização, é retirar do modelo privado e trazer para o Estado. O Estado passa a controlar essa empresa. Tá ok? Expansionismo. O expansionismo é tranquilo da gente entender. Se nós falamos lá atrás que é um modelo imperialista, o expansionismo tem que ver com o famoso espaço vital. O que é espaço vital? É território. E o que tem dentro do território? Matéria-prima. Tá? É claro, vamos entender que nós já estamos em 1900 e algum quebrado. Tá? Então nós já temos aí a Revolução Industrial já na segunda fase. Tá? A expansão industrial. Então, para a expansão industrial, o que a gente tem que ter? Matéria-prima. Tá? Além de matéria-prima, mão de obra barata. Então o expansionismo ele é entendido dessa forma. Né? Um espaço vital para que tenhamos o quê? Matéria-prima e mão de obra. Tá? Mão de obra barata, tranquilo? Militarismo. E aí é que a gente entra dentro de um contexto principal que a gente vai entender o fascismo, que ele é movido pela força. Você entra num modelo político fascista, né, e ele é movido pela força. Qual força? A força militar. Né? A salvação nacional vem por meio da organização militar, disciplina, robozinho, né? É tudo. Né? E outra coisa, né? Na luta de guerra do expansionismo. Tá? Então, quando a gente vai falar em fascismo, a primeira coisa que você tem que entender, militarismo e a expansão
por meio da força, tá? Que isso aí é uma das coisas que vão se pregar, que vai ser a diferença entre o nazismo, porque o nazismo já tem um ideal, tá? Ao invés de termos aqui que a expansão, que o modelo político fascista sendo pela força, tá? No nazismo tem o ideal. A lavagem cerebral que se é feita dentro da população, a população acredita que aquilo é certo. O antissemitismo, por exemplo, que é a luta contra os judeus, né? Os alemães, eles acreditavam que a Alemanha estava na merda por causa dos judeus, né? Existia um grande número de alemães desempregados. Por quê? Porque quem estava com os empregos, quem detinha a forma de produção, eram os judeus. Então o que tem que fazer? Acabar com o judeu, porque é o judeu que está tirando, né? Está tirando o emprego do alemão. Então isso aí já é uma ideologia. Você entende que isso é interessante para você? E quando a gente fala no fascismo, não. Tá? O fascismo já é pela forma da força, tá? Pelo militarismo, pela hierarquia e assim sucessivamente. Ok? Vamos lá. Anticomunismo, né? E que é algo que nós temos que deixar bem claro, porque vamos lá, nos anos 2000, o mal do mundo, vamos falar dessa forma, né? Era o terrorismo, era o Islã, né? O Estado Islâmico, terrorismo, parará e pororô. Quando a gente tem lá em 1920, tá? 1923, o mal do mundo era o comunismo, tá? Esse era o mal do mundo. Tanto é que quando a gente tem o final da Segunda Guerra Mundial, que há a bipolarização, né? Nós temos que o mal do mundo ele passa a ser o comunismo. Então, no papel do fascismo, eles não queriam o comunismo de jeito nenhum. Esse negócio de igualdade social, para com isso. Não existe igualdade social, mesmo porque nós não somos iguais. E se a gente lembrar um pouquinho, dentro da disciplina de filosofia, que nós trabalhamos Nietzsche, né? Friedrich Nietzsche, ele fala que a igualdade é uma utopia. A igualdade é um ídolo que Nietzsche soca até sangrar. Mesmo porque nós não somos iguais. Olha fisicamente, vê se tem alguém igual a alguém. Não tem. Então, da mesma forma que fisicamente não existem pessoas iguais, tá? Nós vamos ter também que a igualdade de classe, a igualdade social, ela não vai existir dentro do fascismo, tá? Rejeitava completamente a abolição da propriedade, né? Porque dentro do comunismo, dentro do socialismo, não existe sociedade privada, né? Então, era tudo estatal. E dentro desse contexto de fascismo, isso não seria legal, né? E acabar com essa paradinha de luta de classes, tá? Marxismo some, sai de perto de mim, beleza? Então, dentro de um contexto de fascismo, o que a gente vai ter? É uma hierarquização. Uma vez que a gente está falando de Estado militarizado, pense dentro do quartel. Quem é que manda? Lá em cima é o comandante. A gente vai ter o comandante que é a maior patente, geralmente um coronel. Aí a gente vem coronel, major, capitão, tenente, sargento e assim sucessivamente. É hierarquia, cara. É quem manda, ok? Então vamos lá. Vamos passar para a próxima aí. Corporativismo. Quando a gente fala em corporativismo, a gente pensa em cooperação. E se a gente for pensar, é mais ou menos por esse lado também. Entretanto, nós não temos a unidade. Nós vamos ter a união. Unidade, união, o conjunto de uns, né? Então vamos lá. O corporativismo dentro de um contexto fascista, que é, ao invés de defender o conceito de um homem, um voto, né, os fascistas eles acreditavam que as corporações profissionais deviam eleger os representantes políticos. Pensando nessa forma é até interessante, porque aí esses representantes políticos eles iriam atender a demanda daquela classe profissional. E se a gente for pensar, existe no Brasil e no mundo um pensamento dessa forma que seriam os sindicatos, tá? Pensando, continuando o pensamento corporativista, também sustentavam que somente a cooperação entre classes garantiria
a estabilidade social. Professor, como assim? No próximo slide nós vamos ver como que vai funcionar direitinho. Mas, entretanto, antes da gente passar, é o equilíbrio entre patrão e funcionário. Tá? Cada um no seu patamar, eu sou o dono, eu sou o funcionário, eu tenho que buscar aquilo que seja melhor para mim como funcionário, e o patrão tem que buscar aquilo que seja melhor para ele, né? E assim a gente vai ter a famosa harmonia. Funciona mais ou menos assim, tá? O Estado, então nós vamos ter o grupo econômico X, Y e Z. Então nós vamos ter a corporação, aquela que vai, que são na verdade o sindicato que vai olhar para o grupo econômico X, o grupo econômico Y e o grupo econômico Z. E dentro desses sindicatos nós teremos representantes tanto patronal quanto operário, que é justamente para ver se eles conseguem chegar em aí um modelo comum. Então, nada de indivíduo, tá? Nós não temos nada de individual, nós temos para o bem comum. E quem é o bem comum? É o Estado, tá? E olha só, as reivindicações individuais, elas seriam suprimidas, ou seja, seriam cessadas, tá? Em prol de um interesse coletivo, né? Em prol de um interesse coletivo. Isso aí a gente consegue até entender um certo processo democrático, né? Onde a maioria leva, né? E isso a gente tem a invenção, né? A confecção da Carta do Trabalhador, ou Carta del Lavoro, né? Que é a Carta do Trabalho, tá? Aquilo que nós temos aí num conjunto de leis que seria interessante para ambas as partes, ok? Hierarquização da sociedade, né? Hierarquia, né? Nós temos um maior poder e um menor poder. Nós temos que o fascismo preconiza uma visão de mundo segundo o qual cabe aos mais fortes, em nome da vontade social, conduzir o povo à segurança e à prosperidade, né? Então, nós temos que ter a vontade nacional, que é progredir, mas ela vai progredir como? Num modelo hierárquico. Tem quem manda mais e tem quem não manda nada, né? Então, para a gente resumir, né? A gente vai ter unipartidarismo, tá? É o partido militar, tá? É o cidadão que ele toma para si as rédeas e, óbvio, com poder militar e por acuação, tá? O culto ao chefe, que era o representante mor do Estado, nação, Estado, partido e chefe, tá? Tudo é a mesma coisa, ok? A hierarquização da sociedade, a propaganda, cara. A propaganda, ela começa a aparecer, né? Dentro do marketing, nós temos um bordão que é quem não é visto não é lembrado. E é exatamente isso que acontece. Enaltecem muito o poder fascista, enaltecem muito o progresso fascista, tá? O corporativismo, tá? E a superioridade racial. E isso aí num contexto alemão, tá? Num contexto nazista, que a gente vem com o antissemitismo. Dentro, a gente gosta até de falar dentro de um contexto nazista, que seria a parte da superioridade da raça, né? Seria o darwinismo social, né? Vamos fazer as analogias aí com a disciplina de biologia, né? Darwin, ele vem com um processo de evolução das espécies, né? Então, quando a gente fala de darwinismo social, é aquilo que a gente vai ter dentro de uma sociedade, uma classe, uma raça superior. Para os alemães, seriam os arianos, tá? Continuando. Então, assim, nós temos que, por sentimento de frustração, tá? A Itália, vocês se relembram que a Itália, no começo de Primeira Guerra, né, ela entra no lado da Tríplice Aliança, né, dos impérios centrais. Aí a gente tem o Austro-Húngaro, nós temos o Império Alemão, nós temos a Itália. Quando ela adentra nisso aí, né, e a gente lembra, né, que a Itália, ela vira a casaca. Por quê? Porque a Tríplice Entente, composta por Inglaterra, França e Rússia, eles vão dar uma balangada de beiço na orelha
da Itália e fala assim, não, entra, passa para o nosso lado aqui, que se a gente ganhar, a gente vai dar um pouco mais de território para vocês, e não sei o que lá, não sei o que lá. Né? Então, a partir do momento em que a Itália entra, né, que ela muda de lado, a Tríplice Entente, ela ganha, e o território que lhes foi prometido não chega, né, eles pegam e começam a ficar extremamente emputecidos com a galera, né, dentro de um acordo, né, que foi se assinado pelo Tratado de Versalhes no final dessa Primeira Guerra Mundial, e eles entram com um processinho chamado de revanchismo, né? Porra, cadê aqueles territórios que me foi prometido? Não, pode parar com isso aí. Então eles começam a um pensamento contrário e de revanche àqueles países que assinaram o Tratado de Versalhes como vencedores. Então eles começam a ter a Itália, por exemplo, eles começam a ter Rússia como inimigos, França como inimigos e Inglaterra como inimigos. Né? É uma revanchinha porque eu quero de volta o meu território, que vocês me prometeram e não me deram. Né? Então, se é criado o Partido Nacional Fascista, criado aí em 1921, né? E nós tivemos aí que ele já chegou a ter 300 mil filiados. Né? E dentre esses filiados, nós tínhamos aí pessoas que eram nacionalistas, eram anti-esquerdistas, né? Contra-revolucionários, não queria mexer mais com revolução, né? Combatentes, desempregados, enfim, tinha uma galera, né? Tinha a turma toda dentro da Itália que não era vinculada à política, mas que entendiam que o ideal fascista era interessante. E eles ficaram conhecidos como camisas negras, porque o uniforme era uma blusa pretona. Tá? Então vamos lá. Marcha sobre Roma é outra coisa interessantíssima de falar. Né? Em 22 estava rolando um congresso em Nápoles, tá? E Mussolini anunciou, tá, que ele ia marchar para Roma. Né? Juntaram 50 mil camisas negras, que eram o uniforme fascista, tá? E entraram em Roma. Né? Nós tínhamos ali que o rei, ele olhou para aqueles 50 mil fascistas vindo em direção a eles, o que o rei ia fazer, cara? Não tinha como fazer nada. Então Emanuel III pegou e simplesmente convidou Mussolini, né, para fazer parte do ministério, para formar o ministério. Né? Tava trancadinho, não passava nem sinal de Wi-Fi. Então, na hora que viu 50 chegaram, indo em direção dele, ele pegou e falou, opa, não, peraí, chega aí. E chamou o líder dos fascistas, né, para fazer parte do ministério. E assim ele foi. Né? Depois nós tivemos aí, em 24, nós tivemos uma eleição, e por 65% dos votos, Mussolini se torna líder supremo da Itália. É óbvio, né, gente? 65% de aprovação, isso não ia acontecer nunca. É claro que nós temos aí um contexto de eleições fraudulentas, tá? A corrupção rolava solta, só não podia ser mostrada, né? Só não podia ser mostrada, tá? E nisso, quando Mussolini ele toma o poder, e aí é que a galera, que a população realmente, ela se vê com mãos atadas, né? Nós temos que as liberdades individuais, tudo aquilo que a gente entendeu como contexto de iluminismo, que é liberdade, igualdade, fraternidade, acaba. Tá? A censura em jornais e meios de comunicação reaparecem, anula-se o poder, o famoso golpe de Estado, anula-se o poder do Congresso, ou seja, Senado e Câmara dos Deputados perdem o poder, tá? E aí cria-se uma polícia política que é justamente para reprimir, né, utilização de força para que essas liberdades, tanto de expressão como cultural, qualquer tipo de liberdade, ela seja, né, cessada, ok? Os símbolos do fascismo, então, nós temos que é o feixe de varas com o machado, tá? Que nós já vimos lá para trás, tá? Os camisas negras, que eram o uniforme dos fascistas, a saudação com o braço direito levantado, isso é fascista. Hitler depois copia isso, tá? Depois nós vamos ver que Hitler é ótimo em copiar as coisas. E o lema, crer, obedecer e combater. Era o dito
né, nos discursos políticos de Mussolini, né, estava presente sempre em quadros, medalhas, placas de inauguração de qualquer tipo de coisa. Então era isso que nós temos como os principais símbolos do fascismo, tá ok? Fazendo uma breve comparação aí, então, entre fascismo e nazismo, tá? Ambos são regimes totalitários, tá? Ambos são europeus, ambos nacionalistas e ambos do século XX, tá? Só que nós temos que Mussolini, dentro de um contexto de fascismo, tá? Ele já ia para um lado de força militar, já o nazismo baseava no ideal, tá? Que era o ideal de uma raça superior. Então aí a gente tem o contexto de antissemitismo, que é do povo judeu, que até então eles tinham, que era um povo sem pátria, um povo sem terra, né? E nisso aí vocês vão fazer um recorte temporal lá para o 6º ano, força aí a memória, que vocês estudaram o povo hebreu, né? Então, essa é a diferença. O fascismo ele vem com a força, intimidação e militarismo, e o nazismo ele vem também com força, só que é algo que seja cultural, que se é levado como ideal, como uma raça superior, tá? Então, nós vamos ter que, para a gente finalizar, eu vou precisar que vocês que vocês façam esses exercícios, né? Exercíciozinho da página 9 e o exercício da página 10. Atenção, o exercício da página 9 é para ser postado no nosso fórum, tá? O nosso fórum que vai estar disponível para vocês na plataforma Uno. Já o exercício 10 vai ser um exercício realmente no livro, tá? Questões a respeito, né? Vocês não precisam postar no fórum, façam o exercício que posteriormente nós vamos corrigir aqui, tá ok? No final, só para a gente entender que quando a gente fala de fascismo, é exatamente com base no militarismo e na força. Tá ok, galerinha? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e boa aula.